Perfeição não é fazer tudo certo, é haver equilíbrio em tudo. Está no ar, pela Mundial, Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, monge Kyohaku Correia. Ó mestre Bairagi Nisui Shonin, quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkekyo e levar a fé por onde eu for. Bom dia, arigatou gozaimasu. Este é o cumprimento que utilizamos no budismo primordial. Simboliza a gratidão por esse maravilhoso, inédito e divino nosso encontro matinal. Uma verdadeira bênção que recebemos todos os dias. Bem-vindo ao programa Despertar Budista, do Budismo Primordial HBS Hommon Butsuryu-shu, a religião budista pioneira no Brasil desde 1908, pelo monge fundador Ibaragi Nisui Shonin. Desde cedo e todos os dias, nosso objetivo é orar por um bom dia e a felicidade plena de todos os seres, independente de todas as diferenças que possam existir. Eu sou o monge Correia e o nosso programa vai ao ar todas as sextas a partir das 5 horas da manhã. O nosso contato é www.budismo.com.br. Não querer e desistir, qualquer um faz. O treino consiste no ato de resistir. Ensinamento do mestre Nissen Shonin 335. Não adianta fugir das pessoas que não gosta, pois encontrará outras odiáveis. O importante é se transformar em alguém também capaz de estimar essas pessoas. Oração de penitência para demonstrar consciência. Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, a doutrina e a oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Canto da principal promessa budista de devotar os 3 tesouros, o Buda, o Dharma e o Sangha, todos incorporados na oração sagrada Namo Myoho Renge Kyo. Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, entraremos no 4º capítulo do Sutra Lotus. Fé e compreensão. Este é o título do 4º capítulo do Sutra Lotus.
Também, ao pé da letra, conforme consta no sânscrito do Sutra, este capítulo pode ser interpretado, o seu título pode ser interpretado também como o sentido da devoção, de uma forma mais ampla. No seu título em chinês ou em japonês, que é chamado de Shinge-hon, nós encontramos dois ideogramas: Shin, que é fé, e Ge, que é compreensão. Ou seja, fé e compreensão em relação ao que ouviram e acreditaram nos capítulos anteriores. Nos capítulos Introdução, Expediente e Parábola. Tudo que eles vivenciaram no capítulo Introdução, escutaram no segundo capítulo, Expediente, a lei que rege o universo, na parábola que eles escutaram, a qual o Sharihots, o Shariputra, recebeu a concessão, o prenúncio da iluminação. Tudo isso era um fato inédito para todos aqueles ouvintes, arhats, erudição e absorção. E neste capítulo 4, fé e compreensão, eles demonstram, relatam sobre tudo o que eles passaram a acreditar e o conteúdo que eles compreenderam em demonstração de respeito ao Buda. Uma passagem interessante que eu estive analisando aqui também no Sutra Lotus são certos hábitos que existiam na Índia, que deixaram de existir quando o budismo passou pela China e Japão. Os modos e costumes locais modificaram alguns hábitos na prática. Por exemplo, consta bem aqui no começo deste 4º capítulo: ouviram do Buda a lei nunca antes conhecida, Shubodhi, o Shubodai, o Mahakachayana, que é um dos nobres discípulos de Buda também, o Kasenen, o Mahakashyapa, que é o Mahakasho, famoso discípulo de Buda, e o Maugdayana, que é o Mokenden. São quatro os principais personagens que compõem este 4º capítulo do Sutra Lotus. Estes ouviram do Buda a lei nunca antes conhecida. Ouviram o honrado pelo mundo profetizar que Shariputra atingiria a iluminação Anuttara Samyak Sambodhi, que é a mais sublime iluminação. E nesse exato momento as suas mentes comoveram-se como nunca e dançaram de alegria. Essa é a expressão correta, exata, que consta no Sutra. E, de imediato, em demonstração de respeito e devoção, levantaram-se dos seus assentos, compuseram as suas vestes, se ajeitaram, se arrumaram, descobriram o ombro direito e ajoelharam-se sobre o joelho direito, juntando as palmas das mãos reverentemente e com uma somente curvaram-se em sinal de respeito. Ou seja, naquela época na Índia, essa era uma das maiores demonstrações de reverência ao Buda. Hoje em dia, de pé, com as
palmas das mãos unidas, em postura de devoção, nós simplesmente nos curvamos. No Japão, as pessoas se assentam no tatame, se ajoelham sobre as próprias pernas e se curvam a ponto de encostar a testa no tatame em demonstração de reverência ao Buda. Mas na Índia eles ajoelhavam sobre o joelho direito, juntavam as palmas das mãos e em uma somente reverenciavam o Buda. É uma prática da cultura budista. Mas esses 4 personagens, dessa forma, começam o 4º capítulo do Sutra Lotus, Fé e Compreensão. Esses 4 personagens, Subodai, Kasennen, Kasho e Mokkenden. Cada um desses discípulos representam um dos 10 mais notáveis discípulos que o Buda teve dentre tantos discípulos. O primeiro que nós conhecemos foi o Shariputra. Nós conhecemos ele no 3º capítulo, no capítulo anterior do Sutra Lotus. É o mais conhecido como inteligência, a sabedoria número 1. Esse foi o Shariputra. E logo em seguida nós temos esses 4 discípulos: o Subodai, o Kasennen, o Kasho e Mokkenden. Agora nós já conhecemos 5 dos 10 mais notáveis discípulos de Buda. Na verdade, no budismo primordial e em algumas ramificações budistas que utilizam o terço budista, com as 108 contas totalmente completas e mais as borlas laterais, em forma de vassourinha ou bolinha, na lateral, onde o terço budista tem 3 borlas, há uma borla mais curta que todas as outras, que as 2 demais. E nessa borla curta existem apenas 10 bolinhas, 10 contas. E essas 10 contas estão representando os 10 mais notáveis discípulos de Buda. Dos personagens deste capítulo, Subodai era considerado o discípulo vacuidade número 1. Ele era capaz de se manter concentrado, inabalável, em quaisquer circunstâncias. E esse é o princípio da vacuidade. O Maka Kasennen, ou melhor, o segundo discípulo, o Maka Kasho, ele era considerado o discípulo desprendimento número 1. Uma prática extremamente difícil, até mesmo, ou melhor, principalmente nos dias de hoje. Ele era capaz de se desprender de qualquer situação para viver unicamente a prática ascética. O outro discípulo, Maka Kasennen, ele era o discursador número 1. Era o que mais, dentre todos os discípulos de Buda, era hábil na arte de dissertar, de debater, de transmitir a cultura e filosofia. E o quinto discípulo, o Maka Mokkenden, era considerado o discípulo número 1 em força sobrenatural, em força divina. Ou seja, cada um desses 10 principais e mais notáveis discípulos de Buda, eles eram dotados de algo originariamente deles,
algo que eles eram melhores dentre todos os demais. E isso caracteriza a diversidade. Cada um de nós podemos ter as nossas habilidades e possibilidades, e com elas, independente das formas, das diversas formas de outras pessoas, utilizá-las em prol do Dharma sagrado, em prol da prática da fé e rumando assim incessantemente caminho à iluminação. Esses 4 nobres discípulos se curvaram diante de Buda e relataram a extrema alegria que eles sentiram ao escutar as palavras de Buda, em que expressavam a possibilidade de todos eles atingirem a iluminação. E em demonstração dessa compreensão, eles relataram a segunda parábola do Sutra Lotus. A segunda parábola do Sutra Lotus é a parábola do nobre pai e pobre filho. Essa parábola ela foi contada por esses 4 nobres discípulos em demonstração da compreensão que eles obtiveram após a pregação do 3º capítulo do Sutra Lotus. E a seguinte parábola: suponhamos que existia um homem ainda novo, que, tendo abandonado o seu pai, fugiu e viveu por muito tempo noutra terra, talvez por 10, 20 ou mesmo 50 anos. Conforme envelheceu, ficou cada vez mais pobre e necessitado. Ele procurou em todas as direções por comida e vestuário, errando cada vez mais longe, até que o acaso o levou na direção da sua terra natal. O pai, entretanto, tinha procurado o filho sem sucesso e fixou a sua residência numa certa cidade. A sua casa era muito abastada, com inúmeras riquezas e tesouros: ouro, prata, lápis-lazuli, coral, âmbar e cristal abundavam em seus armazéns. Tinha muitos criados, secretários, empregados, elefantes, cavalos, carruagens, bois, e estava envolvido em empreendimentos lucrativos, quer na sua casa, quer nas redondezas, e tinha também muitos negócios com comerciantes e outros viajantes. Nessa altura, o seu pobre filho vagabundeava, perambulava de terra em terra, passando por muitas cidades e vilas, até que por fim chegou à cidade onde o seu pai residia. O pai pensava constantemente no seu filho, mas apesar de terem decorrido mais de 50 anos desde a sua partida, nunca falara deste assunto com ninguém. Ele apenas ponderava para si, o seu coração cheio de mágoa e saudade. Ele achava-se velho e decrépito, tinha grandes posses e fortunas, ouro, prata, tesouros raros que enchiam a transbordar os seus armazéns, mas não tinha nenhum filho, de modo que quando morresse as suas posses seriam desbaratadas e perdidas, pois não havia ninguém a quem confiá-las. Por essa razão, ele pensava tão seriamente no seu filho. E tinha também este pensamento: se eu conseguisse encontrar o meu filho e ele pudesse confiar as minhas posses, poderia então sentir-me contente e em paz, sem mais preocupações. Honrado pelo mundo. Nessa altura, o filho pobre passava de um emprego para o outro, até que por acaso foi ter a casa
se deparou com a casa do seu pai. Ele parou perante os portões, olhando de longe para o seu pai, que estava num trono de leão, as suas pernas apoiadas numa banqueta de joias, enquanto brahmans, nobres e proprietários o rodeavam com deferência. Grinaldas de pérolas, no valor de milhares, adornavam o seu corpo, e servos e empregados, segurando grandes leques brancos, ladeavam-no, perfilados ao seu serviço. Um dossel de joias cobria-o, com bandeiras floridas penduradas. Água perfumada, aspergida pelo chão, pilhas de flores raras espalhadas e objetos preciosos estavam constantemente a passar e a ser levados ou trocados. Estes eram os muitos e variados adornos, os sinais e marcas de distinção da riqueza do seu pai. Quando o filho pobre viu a grandeza do poder e autoridade do seu pai, ficou cheio de medo e arrependido por ter ido àquele local. Pensou secretamente para si: deve ser algum rei, ou alguém semelhante a um rei. Este não é o tipo de lugar onde eu possa arranjar trabalho e ganhar a vida. Seria melhor eu ir para a vila pobre, onde, se eu trabalhar arduamente, consiga encontrar o lugar e ganhar comida para viver o meu dia. Se eu ficar aqui por mais tempo, posso ainda ser preso. Tendo pensado assim, ele foi embora daquele local, da sua casa e terra natal. Nessa altura, o homem rico, sentado no seu trono, viu o seu filho e reconheceu-o de imediato. O seu coração encheu-se de alegria e pensou: agora tenho alguém a quem confiar os meus armazéns de riquezas. Os meus pensamentos estiveram sempre com este meu filho, mas eu não tinha maneira de o ver. Agora ele apareceu subitamente, correspondendo ao que eu tinha desejado. Apesar de eu ser velho, ainda me preocupo com o destino dos meus pertences. Então, ele mandou um empregado ir atrás do filho o mais depressa possível e trazê-lo de volta. O mensageiro correu rapidamente e alcançou-o. O filho pobre, assustado e alarmado, gritou desesperado: não fiz nada de mal. Por que querem me prender? Mas o mensageiro segurou-o firmemente e trouxe-o de volta. Nessa altura, o filho pensou: não cometi nenhum crime e ainda assim sou levado prisioneiro. Ainda vão acabar por me matar. Estava mais assustado do que nunca e caiu no chão, desmaiando de desespero. O pai, vendo isso à distância, disse ao mensageiro: não preciso deste homem. Não o forcem a vir aqui. Espalhem água pela sua cara. Acordem-o para que recobre seus sentidos e depois não lhe digam mais nada. Deixem-no. Por que é que ele fez isso? Porque sabia que o seu filho era de modestas ambições e dificilmente aceitaria o seu poder e condição eminentes. Ele sabia muito bem que esse era o seu filho, mas como meio expedito, não o disse a ninguém. O mensageiro disse então ao filho pobre: vou te libertar. És livre, pode ir onde quiseres. O filho ficou radiante, ganhando o que nunca tivera antes. Levantou-se do chão e dirigiu-se para a cidade de modo a procurar comida e roupa. Nessa altura, o homem rico, desejando atrair o seu filho de volta, decidiu empregar um meio expedito e enviar 2 homens disfarçados, homens de aspecto magro e macilento, sem nenhum indício ameaçador. E de procurar este pobre homem e aproximem-se dele de forma casual.
Digam-lhe que conhecem um lugar onde pode ganhar o dobro do salário habitual. Se ele concordar com a proposta, trazei-o para aqui e ponham-no a trabalhar. Se ele perguntar que tipo de trabalho lhe será destinado, digam-lhe que terá de limpar excremento e que vocês trabalharam com ele. Os 2 mensageiros foram de imediato procurar o herdeiro, e quando o encontraram, falaram-lhe de acordo com as instruções recebidas do homem rico. Então, o filho pediu um adiantamento do seu salário e foi depois com eles para ajudar na limpeza do excremento. Quando o pai viu seu filho, compadeceu-se e preocupou-se com ele. Dias depois, quando olhava da janela, viu o filho à distância, o seu corpo magro e macilento, sujo de excremento, imundícia e impureza. O pai de imediato tirou seus colares, as suas vestes finas e outros adornos e vestiu roupas velhas e sujas. Espalhou sujeira no seu corpo, pegou um utensílio para remover o excremento e, adotando modos rudes, falou para os empregados, dizendo: continuem o vosso trabalho, não sejam preguiçosos. Através deste meio expedito, ele foi se aproximando do seu filho e resgatando aos poucos a identidade que ambos possuíam, mas que o seu filho havia esquecido. A história ainda continua em nosso próximo programa, e ainda repassarei a moral dessa história, cuja o nobre pai é o próprio Buda e o pobre filho representa nós, que não somos capazes de reconhecer a nossa natureza búdica, a nossa natureza iluminada, reconhecer a paternidade divina que nós possuímos e por isso, muitas vezes, negligenciamos a prática da fé. A continuação dessa história nós teremos então no nosso próximo programa, na próxima sexta-feira. Hoje nós vamos completar o aprendizado sobre o 4º capítulo do Sutra Lotus, Fé e Compreensão, ou também Sentido da Devoção, e completar também a parábola que nós, por falta de tempo, apresentamos até a metade apenas. Lembramos que a partir do 3º capítulo do Sutra Lotus, capítulo parábola, e este capítulo que nós estamos abordando agora, o sentido da devoção, o Buda ele prega sob a via da parábola. Ou seja, Buda adotou 3 estilos de pregação no início do sutra. E esses 3 estilos são chamados de 3 vias. A via de pregação Dharma, ela abrange o 2º capítulo. A partir do 3º capítulo é a via de pregação parábola. Essa via de pregação parábola aborda o capítulo 3, 4, 5 e 6. E os capítulos 7, 8 e 9 fazem parte da via de pregação elo. Ou seja, Buda se utilizou de alguns métodos discursivos para levar uma compreensão mais profunda e mais facilitada aos ouvintes daquela época. No 4º capítulo, o sentido da devoção, Subodai, representando os demais discípulos de Buda, levantou, se curvou e, para demonstrar o entendimento em relação ao capítulo anterior, explanou a sua compreensão em forma de parábola, que era a parábola do nobre pai, pobre filho. O nobre pai
naturalmente, representa o Buda. E o pobre filho representa o filho que outrora fugiu, saiu de casa, sem mesmo lembrar da sua própria terra natal. Depois de 50 e tantos anos, este filho, por acaso, quando passa em sua terra natal e reencontra o próprio pai, sequer reconhece o próprio pai. Mas o nobre pai, reconhecendo o seu filho, tomou meios expeditos para reaproximá-lo, já que este encontrava-se enfraquecido e não conseguia compreender a realidade da vida. Quando o nobre pai viu seu filho, compadeceu-se e preocupou-se com ele. Dias depois, quando olhava da janela, viu seu filho à distância, o seu corpo magro e macilento, sujo de excremento, imundície e impureza. O pai, de imediato, tirou os seus colares, as suas vestes finas e os outros adornos e vestiu roupas velhas e sujas. Espalhou sujeira no seu corpo, pegou num utensílio para remover excremento e, adotando modos rudes, falou para os seus empregados: continuem o vosso trabalho, não sejam preguiçosos. Através deste meio expedito, o nobre pai foi capaz de se aproximar do seu filho, que ele próprio, através de seus empregados, havia contratado para realizar serviços em sua residência. Mais tarde, o nobre pai falou novamente ao seu filho, dizendo: deves continuar neste trabalho sem nunca me deixares. Eu aumentarei o teu salário, e quanto àquilo de que precisares, quer sejam utensílios, arroz, farinha, sal, vinagre e outros bens, não te deves preocupar. Eu tenho um velho criado que te pode ajudar quando precisares. Pode estar à vontade. Eu serei como um pai para ti. Mas por que te digo isto? Porque já sou entrado em anos, mas tu é novo e robusto. Quando estás a trabalhar, nunca é enganador ou preguiçoso, nem dizes palavras rancorosas ou ressentidas. Não pareces ter nenhuma dessas faltas que os meus outros trabalhadores têm. De agora em diante, tu serás como meu próprio filho. E o homem rico tratou de escolher um nome para este pobre homem, como se ele fosse seu filho. Assim levou à compreensão. Nessa altura, o pobre filho, apesar de se sentir encantado com este tratamento, ainda se via a si próprio como uma pessoa de condição humilde, que estava apenas ao serviço de outrem. Entretanto, o homem rico manteve-o a limpar excremento nos 20 anos seguintes. Ao fim deste tempo, o filho sentia que confiavam-lhe e movimentava-se à sua vontade, mas continuava a viver no mesmo lugar de sempre. O honrado pelo mundo, nessa altura, adoeceu e soube que não tardaria a morrer. Falou então com o seu filho, dizendo: tenho grandes quantidades de ouro, prata e tesouros raros que enchem os meus armazéns, os meus cofres. Deves assumir agora
o controle das somas que tenho e das despesas e receitas. Por quê? Porque de agora em diante, tu e eu não comportaremos como duas pessoas independentes. Por isso deves manter o teu bom senso e garantir que não hajam perdas ou erros. Então, o pobre filho, tendo recebido essas instruções, tomou a seu cargo a vigilância de todos os bens, o ouro, a prata, os tesouros raros e vários armazéns, mas nunca pensou em apropriar-se da mais pequena soma. Continuou a viver no mesmo local de sempre, vendo-se a si mesmo como uma pessoa humilde e de baixa condição. Após ter passado algum tempo, o pai percebeu que o seu filho, pouco a pouco, ia se tornando mais autoconfiante e disposto a concretizar tarefas importantes, apesar da opinião depreciativa que tinha de si anteriormente. Verificando que o seu fim estava próximo, ordenou ao seu filho que marcasse uma reunião com o rei do seu país, os ministros, os nobres e os grandes proprietários. Feito isso, quando todos estavam juntos, fez o seguinte anúncio: Senhores, deveis saber que este é meu filho legítimo. Em tal cidade ele deixou-me e fugiu por 50 anos. Acarretou-me sofrimentos e dificuldades. Tal é o seu nome original e tal é o meu nome. No passado, quando ainda vivia na minha cidade de nascimento, preocupava-me com ele e saía a procurá-lo. Algum tempo depois, subitamente, calhei de o encontrar. E agora posso firmemente lhes dizer: este é verdadeiramente o meu filho, e eu sou o seu legítimo pai. Agora, tudo o que me pertence, todas as minhas posses e fortunas, devem por direito pertencer a este meu filho. Todos os assuntos de receitas e despesas ocorridos no passado já são do seu conhecimento. Honrado pelo mundo, quando o filho pobre ouviu essas palavras do seu nobre pai, foi invadido por uma grande alegria, tendo ganho o que nunca possuíra, e pensou para si: originalmente, nunca tive qualquer ideia de cobiça por essas coisas. No entanto, estes armazéns de tesouros vieram por si mesmos ao meu encontro junto com o meu nobre pai. E essa é a famosa parábola do nobre pai e pobre filho. O papel deste pobre filho representa a nossa identidade, muitas vezes incrédula, em que não reconhecemos o nosso pai verdadeiro, o nosso pai de alma, o nosso pai de espírito, o Buda primordial, levando uma vida errante, uma vida que a cada dia que passa, por fim nos leva e nos distancia cada vez mais da prática da fé. Muitas vezes, quando nos deparamos com os ensinamentos, sequer demonstramos profunda alegria por recebê-los. E por assim ser, não praticamos. Muitas vezes nós agimos identicamente a este pobre filho, sendo que, na verdade, por natureza, nós possuímos, por direito, por herança,
essa parte de iluminação dessa grande fortuna e sofremos desnecessariamente, havendo o espírito humilde e devoto e pronunciando sempre o Dharma sagrado Namu-myo Horenge-kyo, o quanto antes nós poderemos retomar a nossa consciência e redescobrir a nossa real e verdadeira identidade de sermos filhos do Buda primordial e podermos praticar os ensinamentos do nobre Pai. É a segunda parábola do Sutralotes, de um grupo de 7 parábolas. Quem finaliza a apresentação desta parábola, lembremos, é o discípulo de Buda, Shubodai. No começo do capítulo, nós aprendemos a identidade de alguns nobres discípulos de Buda. São eles o Sharihots, que foi o personagem do 3º capítulo, parábola, foi o primeiro Arhat a receber o prenúncio da iluminação, daí despertando um grande interesse dos demais Arhats em concretizá-la também. Depois nós conhecemos outros nobres discípulos de Buda, sendo eles Mokuren, Kasho, Shubodai, que apresentam este capítulo. Depois nós temos o 5º discípulo de Buda, Furuna. Depois o 6º, Kasenen. 7º, Anaritos. 8º, Upari. 9º, Ragora. E 10º, Anan. Estão todos em sua nomenclatura japonesa, havendo uma outra nomenclatura em sânscrito também. É importante nós enfatizarmos dentro deste capítulo fé e compreensão, no sentido da devoção, que em suas entrelinhas encontram-se também as palavras de onde o grande mestre Tiantai, considerado Buda chinês, encontrou os ensinamentos para elaborar o esquema sintético de 5 períodos. São 5 períodos, 5 trechos de ensinamentos em que dividem os 50 anos de pregação de Buda em 5 fases, né? Sendo a primeira fase chamada de Kegon, que durou 21 dias, a segunda fase Agon, terceira fase Hodo, quarta fase Hanya e quinta fase Hokke, que é o Sutralotes. Ou seja, o ensinamento que cita esses 5 períodos, este esquema sintético de pregação em 5 períodos, sintetizado pelo Tendai, encontra-se nas palavras deste 4º capítulo do Sutralotes. Também um outro trecho importante que consta neste 4º capítulo é a palavra Jobukokudo, ou seja, o país da terra pura de Buda. É um objetivo de nós, seres budistas, uma grande meta que nós temos, que é construir um país de Buda aqui na Terra. Essa palavra, ela consta neste 4º capítulo também. E logo em seguida aparece uma outra palavra, um outro ensinamento, que é converter os seres, ou seja, a palavra edificar o país de Buda, a terra pura de Buda,
esse ensinamento é seguido de uma outra palavra, de um outro ensinamento que nos ensina como edificar essa terra pura de Buda, convertendo os seres ao caminho de Buda, aos ensinos de Buda. Ou seja, Buda, ele lança uma grande meta e depois também nos ensina como concretizar essa meta. Nós sempre aprendemos os ensinamentos a partir também do grande mestre Nissen Shonin. E o grande mestre Nissen Shonin, ele adotou um nome artístico que é desapego. E este nome artístico, desapego, que no sutra consta como Muton e Mudyaku, Muton e Mudyaku, que significa desapego, também foi extraído deste 4º capítulo do Sutra Lotus. Importante, para finalizar também, que neste capítulo a principal pregação é a seguinte: contentam-se com um dia de nirvana, sendo que ao buscar o caminho do grande veículo, poderiam ter isso para sempre. Contentam-se com um dia de nirvana, sendo que ao buscar o caminho do grande veículo, poderiam ter isso para sempre. Ou seja, o Buda nos ensina que nós devemos desprezar, nos desfazermos do estilo de prática imediatista, que não abrange um conjunto como um todo. E precisamos adotar o estilo de vida, o estilo de prática budista de um bodhisattva, um ser altruísta, que é o foco dessa orientação compassiva. Sempre que nos contentarmos apenas com um prato de comida, digamos, e não pensarmos que nós, na verdade, poderíamos compartilhar daquilo com alguém, que nós poderemos encontrar uma mesa farta para sempre e trazer a essa mesa farta muitas outras pessoas, nós estaremos agindo de um modo egoísta, de um modo arrogante, estaríamos agindo como mais um filho perdido neste mundo. A partir do momento que o nobre Buda revelou a sua identidade como sendo o nobre Pai, o Pai de todos, e também assumiu a paternidade em relação a todos nós, significa que ele jamais abandonará qualquer um de seus filhos. Cabe a nós, portanto, entendermos a razão dos ensinamentos, não entendermos equivocadamente, mesmo que muitas vezes sejam árduas palavras e exijam de nós um grande esforço, sacrifício. Saibamos que é pura compaixão, e quem nos dedica compaixão, de fato é alguém, somente alguém que pensa em nos salvar, em nos acolher e em nos conduzir à iluminação. Toda vez que pronunciarmos o mantra sagrado Namo Myoho Renge Kyo, nós estaremos demonstrando a nossa filiação, a nossa verdadeira fé e compreensão em estar recebendo os ensinamentos de Buda. Assim finalizamos este 4º capítulo. Na semana que vem entraremos no 5º capítulo, que é mais uma parábola, a parábola botânica, que nos ensina sobre a universalidade da compaixão de Buda. Vamos recitar diariamente o mantra da iluminação Namo Myoho Renge Kyo, porque é semear a felicidade. Ao iniciar o dia, ofereça as orações para concretizar as preces e enfrentar as situações com paz e serenidade. Ao findar do dia, faça o mesmo para agradecer ter vivenciado mais este dia com saúde em prol do Dharma sagrado. O dia a dia de um budista primordial se inicia e termina com as orações. Portanto, não deixe de praticá-las. Hommon Hap Oin Shoken Jogyo Shoden
Honnin Geshu no Namu Myoho Renge Kyo. Iluminação para todos e um bom dia. Você acaba de ouvir pela Mundial Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, Monge Kyohaku Correia.